Sem dúvidas, Jesus Cristo foi o maior homem que já existiu. Ele curava cegos, sarava leprosos e ressuscitava os mortos. Este veio trazer a sua mensagem de amor e salvação. Séculos antes de Cristo nascer, foi dada uma profecia ao povo judeu, mediante ao profeta Isaías. Uma virgem daria à luz um menino. Este seria chamado Emanuel, Deus conosco. Esse seria um sinal do cumprimento das promessas de Deus. Maria, a mãe de Jesus, era virgem quando engravidou pelo poder do Espírito Santo. Jesus nasceu numa família humilde e trabalhava de carpinteiro com seu pai José. E exercia esse trabalho até a sua idade adulta, pouco antes de seu batismo. Aos 30 anos de idade, Jesus Cristo desce ao Jordão e foi batizado pelo João Batista, e assim começar o seu ministério. Depois do batismo, Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde meditou e jejuou por 40 dias e 40 noites, e nada comeu nesses dias. E apareceu um anjo. Este era Satanás. E disse a Jesus que se ele fosse o Filho de Deus, ordenasse que as pedras se transformassem em pães. Satanás usou a fome como arma, a fim de fazer Jesus cair na tentação, e com isso arruinar o plano da salvação. Desde o início, Satanás tem vindo a travar uma forte guerra contra Deus e a humanidade. Satanás usou a curiosidade da Eva e a fez comer do fruto proibido, transgredindo a lei de Deus, e assim fazer com que toda a humanidade enfrentasse as consequências do pecado, a morte. Agora, ele usa um esquema semelhante, e ele tentou fazer com que Jesus duvidasse ser o Filho do próprio Deus, e com isso, garantir a sua vitória. Para contrariar os planos de Satanás, Deus enviou o seu Filho à terra, e pagar pelo preço da nossa liberdade. O sacrifício de Jesus na cruz permitiria que, pela graça e mediante a fé, alcançássemos a vida eterna. Após a tentação, Cristo volta a Galiléia e escolheu 12 discípulos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes. Era época de Páscoa. E sentando Jesus à mesa e comia com os seus discípulos, disse que um deles estava para traí-lo. Eles ficaram abismados e perguntavam entre si: quem haveria de trair o mestre? Cristo disse que é aquele em que ele der o bocado de pão molhado. E molhando deu a Judas Iscariotes. Judas tomou e comeu o pão, e em seguida saiu da sala, e era já noite. Naquela mesma noite, logo depois da ceia, Jesus e seus discípulos subiram para o Monte das Oliveiras, onde costumavam se reunir e orar. Jesus isolou-se um pouco dos discípulos, e foi para um lugar mais tranquilo, e os deixou a meditar. Cristo estava angustiado e suava gotas de sangue. Ele sabia que a hora de sua provação se aproximava. E voltando junto dos seus discípulos, encontrou-os dormindo. Enquanto os despertava, Judas chegou com um grupo de homens armados, e prenderam Jesus. E o levaram para ser julgado pelos principais escribas e sacerdotes. Cristo foi cuspido e humilhado. Cravaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, e batiam-lhe com uma cana,
fazendo com que o sangue escorresse pelo rosto e barba. Os líderes judeus não tinham poder para condenar Jesus à morte. Então levaram o caso, na presença de Pilatos, que na época era o governador da Judeia. Pilatos sabia que Jesus não era um homem comum, não aparentava ser um criminoso, tinha um porte majestoso e divino. Um anjo foi enviado à mulher de Pilatos e informou-a por meio de um sonho, de que o homem que estava a ser julgado por ele era o Filho do próprio Deus. Com isto, ela enviou uma carta a Pilatos, dizendo que muito sofreu em seu sonho, por causa de Jesus, e que ele não ousasse interferir na condenação do Filho de Deus. Ao ler a carta, Pilatos estremeceu grandemente, ficou apavorado, não quis ter participação na condenação de Cristo. Ao ouvir que Herodes se encontrava na província, Pilatos decidiu enviá-lo a Herodes, julgá-lo e dar assim a sentença da condenação. Herodes se impressionou com o porte sereno e nobre de Cristo. Ele ouvia das suas proezas e maravilhas. Esperava que Jesus operasse um milagre, e assim satisfazer a sua curiosidade. Mas Jesus nada falava. E Herodes zombava dele e o injuriava. Sem encontrar falta alguma da acusação por parte dos que o acusavam, Herodes o enviou novamente a Pilatos. O povo que estava presente durante o julgamento gritavam e clamavam pelo sangue de Cristo. Pilatos temia a revolta do povo e de perder o seu posicionamento social, e por medo, deu ouvidos ao povo. Com isto, Jesus foi levado e açoitado. O chicote, que por vezes trazia nas pontas pedaços de ossos, faziam com que Cristo perdesse bastante sangue. Pilatos não quis ter parte na condenação de Cristo. No entanto, ele era o principal culpado do sangue de Jesus. Pelo seu próprio interesse e ego, entregou para ser morto um homem inocente. Durante o julgamento, Pilatos foi tocado pelas palavras de Cristo. Mas, devido à sua arrogância, não reconheceu o homem que estava na sua presença. Este era o próprio Deus em carne humana. Então, puseram uma cruz sobre os ombros de Jesus e caminhavam para fora das muralhas da cidade, em direção ao Monte Calvário. Mas ele caiu desmaiado, devido à enorme perda de sangue. E um homem chamado Simão Cireneu foi obrigado a levar a cruz. E chegando ao lugar da execução, cravaram na cruz seus pés e mãos. Aquelas mãos que sempre eram estendidas no resgate do sofredor. Depois de ser pregado, a cruz foi erguida e colocada com violência no lugar, ocasionando assim dores terríveis ao Salvador. Cristo foi condenado e foi crucificado entre dois ladrões. Algumas pessoas, dentre o povo, zombavam dele, e diziam que se ele fosse o Filho de Deus, descesse da cruz, então acreditariam nele. Um dos ladrões aproveitou da situação e zombava dele também. Entretanto, o outro fez saber e disse: Nós merecemos este castigo, mas este homem justo nada fez para merecer isso. E olhando para Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A missão terrena de Cristo estava quase cumprida. Sua boca estava ressecada e disse: Tenho sede.
e molharam uma esponja com água e vinagre, e lhe deram para beber, mas ele, provando, recusou. O fim estava próximo. Às 15 horas da tarde, houve um grande terremoto e o sol escureceu. Houve trevas por 3 horas. Então Jesus disse: Está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus morreu e o sepultaram no túmulo de José. Ao terceiro dia, no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Notaram que a pedra estava removida e, entrando no sepulcro, o corpo havia desaparecido. E viram ali 2 anjos. Os anjos então disseram: Por que procuram entre os mortos aquele que vive? Lembraram-se das palavras de Jesus e voltaram à Judeia, contar aos discípulos. Os discípulos não puderam acreditar que Cristo houvesse ressuscitado. Apressadamente, foram ao sepulcro e viram que o corpo não estava lá. E voltaram para a Judeia com novas esperanças. Entretanto, Maria permaneceu no sepulcro. Viu um homem de vestes brancas, perto dali. O homem a perguntou por que ela chorava. Ela disse que levaram o corpo do mestre e não sabia onde o puseram. O homem chamou-lhe pelo seu nome. Então, ela reconheceu a voz de Cristo e se alegrou grandemente. E Jesus disse-lhe: Não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Depois de ressuscitar, Cristo permaneceu com seus discípulos 40 dias e subiu para o céu. Os discípulos olhavam tristemente. E o anjo lhes disse: Por que olham para cima? Este Jesus, que dentre vós estava, voltará da mesma maneira que o vistes subir. Cristo morreu na cruz para te salvar, e em breve prometeu voltar para nos levar para o seu reino, um reino onde não haverá mais morte nem sofrimento. Deixe seu like, curta e compartilhe, e se inscreva no nosso canal, e não se esqueça de ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo interessante como este.